Boa tarde, Alan, Márcio, Matheus. Conseguem me ouvir? Oi, sim, conseguimos sim. Sou a professora Patrícia, moderadora da sessão, tudo bom? Prazer, professora Patrícia. Alan já é o primeiro, né, Alan? Não Primeiro sei, artigo? né? É o 641, não é? Você lembra o número? Mas eu acho que é. Alan, Felipe, Ana Lídia, Ah, ok. O Felipe, Ana Lídia e a Nájila. Tá. Nájila. O de Alan é o primeiro. O de Márcio, tudo bom, Márcio? Oi, tudo bem? O de Boa Márcio tarde. é o terceiro. E o do Matheus, que é Matheus, Yuri, Kleber e Alexandro, é o segundo. Ok. Que bom. Hoje de manhã a gente teve que esperar uns 15 minutinhos para conseguir juntar todos. Hum. Tá faltando só o quarto. É, vai. Aí quando é mais ou menos a hora, eu converso com vocês, explico como é que vai ser. Vocês tiram as dúvidas, combinado? Se quiserem fazer alguma pergunta, estou aqui à disposição já. Patrícia, posso tentar só compartilhar a tela para ver se está ok? Pode sim. Esse momento é mais para a gente testar tudo. Então, pode tentar aí compartilhar a tela, a questão do áudio, a questão. Ah, aparece para vocês ali? Não, agora apareceu. Só que está no final, tem Sim, referências. para testar mesmo. Posso tirar ele só clicando no share? Não. Pode, mas quer deixar já no início? Tá no último slide. Sim. É que Que aí não, quando não... você for apresentar, pronto. Tarde, professora Patrícia. Boa tarde, Márcio. Tudo bem? Tá Tudo certo aqui, professora? tudo, só a Luana que não entrou ainda, que é a A Luana assessora. já me deu ok que ela vai entrar, ela tá entrando, Pronto, tá bom. tá bom? E qualquer coisa eu volto aqui, tá bom? Mas ela já Tá acabei de bom. confirmar com ela.
Então tá. Tá bom, Tchau, muito tchau, gente. obrigada, Boa sessão. Patrícia. Imagina. Tchau. Boa apresentação, Márcia. Tchau, tchau. Para eu deixar de compartilhar a tela. Stop share? Não entendi. Pronto. Parou de É, compartilhar agora. ok. Eu vou aproveitar e também já testar os meus slides para ver se está funcionando. É, Fica à vontade, Elan. Ele demora um pouquinho, mas aparece. Apareceu? Pronto. Boa. Deu certo, Elan. Obrigado. Enquanto ainda falta só o do último trabalho, mas eu já vou conversando com vocês. A apresentação é de 15 minutos e a gente tem até 7 minutos para as discussões. Discussão, pergunta, curiosidade, contribuição. Então é o momento da gente conversar. A gente só não pode passar desse horário, porque eu, por exemplo, tenho outra sessão exatamente depois dessa. Você vai de 4h30 até 6h30, né? Não, 4h30 até. Deixa eu olhar essa. Até às 6. Aí depois vai de 6 às 7h30. Aí eu já tenho uma outra de 6 horas. Exato. Eu também tenho uma outra depois dessa, e é outra sala, né? Então vou sair e vou entrar. Então provavelmente no finalzinho eu vou sair antes e vou para outra sala. E eu, que sou moderadora, tenho que chegar na outra 15 minutos antes. Pois é. Mas aí eu peço a vocês que avaliem também. Não esqueçam de avaliar lá as sessões, que é importante para a gente. Vocês sabem lá, né? Onde tem? Eu vou até colocar aqui logo no chat. Que aí no final da sessão, vocês avaliam. Está na nossa agenda do CEMEAD. Tem a avaliação. É, mas eu coloquei aqui que aí vocês só clicam e já fica mais fácil. Vocês são da onde? De que universidade? Eu sou da Federal do Paraná, é, e tô com uma zona diferente, né? Tô na França, porque eu sou pesquisador assistente numa universidade aqui, e é isso. Mas está no doutorado, mestrado, Tô no doutorado, aham, sim. doutorado, né? Está fazendo doutorado de sanduíche aí, é? Na verdade, eu fiz já o sanduíche, e aí eles me propuseram um contrato de trabalho para uma pesquisa específica, e daí eu voltei. Aí tô por aqui ainda. É. Que bom. Uhum. Márcio é da onde? Márcio. Eu sou mestrando da Universidade Federal do Rio Grande. Do Rio Grande. E o É, Matheus? Eu sou graduando da UFESA, Universidade Federal do Semiárido, Mossoró, Rio Grande do Norte. Eita, pertinho de mim, Matheus. Só você aqui. É, Eu moro em Recife. Sou da UFPE, Pernambuco. bem pertinho. Quase que eu Ah, ia para aí, para Mossoró, você é professora de administração da UFPE de Pernambuco? de contábeis. Ah, de contábeis. É que eu conheço duas pessoas daí. Um é o Marconi, que eu já fiz até alguns Conheço. artigos com ele. É, conhece. E também a outra pessoa, mas ela é professora substituta, que é a Joina. Talvez você não conheça.
O Marconi eu conheço porque eu fui professora substituta na UFPE de Hum. Caruaru, que ele é do Agreste, ele não é daqui de Recife, Aham. o Marconi. Não. Ah, Aí eu fui professora substituta lá, aí eu conheci o Marconi há 10 anos atrás. Mas ah, aí, como eu entrei em contábeis, acabou que eu sei. fiquei só em É, contábeis. Não tenho tanto contato, mas eu sei quem é ele. Ele foi até sei. premiado recentemente, não foi? Eu vi. Foi na lista da Stanford, dos pesquisadores Foi. mais influentes, e aí ele tá lá como os mais citados. Eu sigo o Propad ainda, né? Apesar de não fazer parte. Até o pessoal, porque você não entra, se eu não estou dando conta do meu, imagina de dois. Aí, eu entrei agora na UFPE, entrei esse ano. Ah, Fiz entendi. concurso, passei, entrei em maio. Ah, Por isso que eu tá. estou dizendo que eu quase ia morar lá em Mossoró, Matheus. Eu fiz o concurso lá de Mossoró, o que não deu certo, que foi anulado. O da UERN. Foi o da UERN. Fui para sua terra, tentei, mas aí o concurso acabou que foi anulado. Aí eu passei aqui em Recife, fiquei em Recife. Tem um problema com Não a tive banca, não coragem de foi? fazer sanduíche, não, Alan. Oi, Matheus? Tem um problema com a banca do concurso, não foi? Foi. Ali foi triste. Então, conhece o professor Lousada também? Acho que é da FPE, né? FPE, sim. Professor Lousada, professor da Universidade de Pernambuco, não, de Espírito É Santo. de Natal, né? Ah, não. De Natal, o FRN? Não, é a Universidade do Espírito Santo dele. A gente tem Ah, não. um trabalho depois também, vai ser apresentado pelo Renan. Eu acho que, Patrícia, acho que tu é também a mediadora, né? Dos trabalhos ali depois das 6 horas. É, que a gente Não, não. nos reunimos assim, para doutorados, mestrandos e graduandos, sim, fizemos um, meio inédito, assim, né? Pegamos todas as graduações, digamos. Eu não sei se para vocês, mas o microfone de Márcio para mim tá dando retorno. Aparentemente tá ok, assim, pra mim. Eu não. É, eu acho que tá ok, não sei. Oi, boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Acho que entrou do Janderson. Tudo bom? Boa tarde, professor Patrícia, tudo bem? Estamos aqui de novo. Cheguei em cima da hora, perdoa. Sem problema não. Já a todos, Professora colegas. Patrícia, Luana, sou assessora de sessão para os autores, os que eu conheço hoje. Excelente sessão para vocês, eu tô aqui qualquer coisa. Obrigada. Tchau, tchau, gente, boa sessão. Tchau. Oi, Luana, tudo bom? Tudo bem, Patrícia, e como você? Boa tarde a Estou todos. bem. Espero que estejam bem. Então, vamos iniciar agora, né? 16h30. Boa tarde, sejam todos bem-vindos a essa sessão, que seja um momento de muita contribuição, né? Que possamos discutir, nos ajudar, que eu acho que esse é o intuito do SEMEAD, desse congresso. Nós temos 15 minutos, vocês, no caso, vocês terão 15 minutos para apresentar o trabalho de vocês, tá certo? Tanto eu quanto a Luana, a gente vai avisando quando já estiver pertinho, para não extrapolar o tempo. E a gente vai ter 7 minutos para debate. Também a gente vai estar marcando debate, perguntas, tá? Contribuições.
E eu vou seguir a ordem que foi posta lá no SEMEAD. Eu já comentei com os que estavam aqui. Primeiro vai ser o Alan, depois o Matheus, terceiro é o Márcio e o quarto é o Jarderson. Tudo bem? Querem fazer alguma pergunta? Então, boa apresentação, Alan. Tá, eu vou compartilhar aqui minha tela e aí vocês avisam se apareceu para vocês. Apareceu aqui, Alan. Pronto. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Alan, eu sou pesquisador assistente aqui na Neuma Business School e sou doutorando na Universidade Federal do Paraná, juntamente com a Nájila, que é professora da PUC e é doutoranda na Unicamp, com o Felipe, que é doutorando na Universidade Federal do Piauí, e a Ana Lídia, que é doutoranda na Universidade Federal do Ceará. A gente elaborou esse paper que tem como ideia central entender como que a transformação digital ela pode aumentar, né, a performance sustentável e não sustentável das empresas brasileiras. Como a gente sabe, esse tema de transformação digital ele tem estado muito em voga, principalmente depois da pandemia de Covid, né, dado que as empresas tiveram naquele momento de redução de recursos, né? Os recursos estavam limitados, então elas começaram a entender como que a gente pode usar a transformação digital e meios de tecnologia para poder usar de forma mais eficiente os nossos recursos, né? E essa questão que também tem a ver com a sustentabilidade, né? Você pode usar meios de tecnologia para melhorar a sua performance ambiental, né? Foi a principal ideia que a gente teve. Então a gente foi para a literatura para entender se já tinha trabalho sobre isso e a gente encontrou trabalho sobre isso, mas com outras metodologias, né? Em outros contextos, né? Não especificamente no Brasil. E aí surgiu a nossa pergunta de pesquisa, né? Que é entender qual que é o efeito da transformação digital na performance de empresas, né, brasileiras líderes. E aí o objetivo é justamente examinar o efeito da transformação digital no desempenho, né, financeiro e não financeiro das empresas brasileiras. Como referencial teórico, a gente criou nossas hipóteses tendo como base a visão baseada em recursos, né, que é uma teoria, é uma abordagem da gestão estratégica, que vem dizer que as pessoas, mas também recursos, né, sejam eles tecnológicos ou financeiros, são fundamentais para a empresa atingir sua performance, né? Então a gente usou essa teoria, né, por trás para criar nossas hipóteses, justamente porque ela entende que a transformação digital, né, a tecnologia pode ser um meio que a empresa pode usar que não é tão fácil que pode usar para suportar suas decisões estratégicas e por consequência, melhorar sua performance. Então, a gente criou 3 hipóteses de pesquisa. A primeira é a transformação digital, ela afeta positivamente o valor financeiro das empresas. A segunda é que a transformação digital, ela afeta positivamente a performance em ESG, né, que é a questão ambiental, social e de governança da empresa. E a terceira hipótese é que a transformação digital, ela afeta positivamente a reputação da empresa. Então, a gente tem aqui um modelo teórico, né, de pesquisa, nossa estrutura conceitual, que mostra justamente a transformação digital como um antecedente dessa performance financeira e não financeira, né? Então, a financeira a gente usou o Q de Tobin, e a não financeira ela é dividida em 2, né, variáveis, que é justamente a performance em ESG e a reputação dessa empresa. Em relação aos métodos, é, a gente coletou esses dados da base de dados da Refinitiv Icon, que é uma base de dados bem conhecida em pesquisas de gestão, né? Então, é uma base de dados já utilizada em outros estudos, né? Publicados internacionalmente. E a gente filtrou as empresas brasileiras, que são empresas listadas, né? São empresas de grande porte, e
e a gente chegou a 137 empresas brasileiras com informações disponíveis, né? Porque tinham mais empresas, mas elas não tinham informação de ESG ou não tinham informação das nossas variáveis de controle, então elas foram excluídas da amostra. Para calcular a transformação digital, a gente usou um índice, né, que ele mede 32 termos, e esses 32 termos variam, por exemplo, blockchain, tecnologias. Então, são vários tipos de tecnologia que mensura a transformação digital. No artigo, né, completo, dá para ver todos esses 32 termos e de onde foi tirada essa variável, né, porque já tem estudos, né, que usou essa mesma variável. Em relação à análise de dados, a gente utilizou métodos mistos, né, uma abordagem de métodos mistos, porque a regressão linear ela é uma maneira de achar o resultado que a gente quer, que é o efeito de uma variável sobre a outra e tendo os controles, mas a gente pensou, vamos colocar o FSQCA, que é uma análise não linear, e isso pode ajudar a também dar maior, acrescentar mais na literatura, né? No momento que você faz uma análise linear com análise não linear, você pode combinar esses resultados e entender se esses resultados eles estão realmente de acordo ou são diferentes e dar um acréscimo, né, e maior robustez também para os seus achados. Aqui a gente tem uma tabela mostrando exatamente a descrição de cada uma das variáveis que foi usada nos modelos econométricos e de onde foi retirado, né, os autores, porque as variáveis já foram usadas em outros estudos anteriores. Então, por exemplo, a gente vê aqui que a gente tem como controle a inovação da empresa, né, que é justamente a porcentagem de gastos em pesquisa e desenvolvimento. Temos o ROA, né, o tamanho da empresa, a alavancagem financeira e a indústria, né? Porque a indústria, principalmente quando a gente trabalha com questões ambientais, ela importa, né? Porque a gente tem as indústrias que são mais sensíveis ambientalmente, né? Como energia, material, utilidades, que lidam diretamente com o meio ambiente, e as outras que não estão diretamente relacionadas ao meio ambiente, né? Como tecnologia, como setores industriais. Então a gente tem essa dummy também para controlar a indústria. Aqui é só o exemplo dos modelos, né, de regressão e os resultados. A gente rejeitou a hipótese 1 de que a transformação digital ela melhora o valor da firma, né, das firmas brasileiras, porque em nenhum dos modelos a gente tem que a transformação digital ela melhora, né, de fato, o valor de mercado dessas empresas. No entanto, a gente pode suportar a hipótese 2 e a hipótese 3, que elas mostram justamente que a transformação digital, elas afetam, né, a performance de ESG das empresas brasileiras e também a sua reputação. Então, a gente tem que a transformação digital, ela melhora o ESG e ela melhora a reputação das empresas brasileiras listadas, mas não necessariamente, pelo o ano que a gente analisou, vai afetar o valor da firma. Aqui a gente tem os resultados do FSQCA, né, que é a análise assimétrica, e que confirma também que a transformação digital ela afeta o ESG, ela é uma condição necessária, né, para ter um maior ESG e também para ter uma maior reputação. Mas a gente também tem que outros fatores eles têm uma certa são um caminho também de se aumentar por exemplo, a questão do ESG e da reputação. Então, por exemplo, a inovação, ela é importante, né, e também o tamanho da empresa, né? Então, quando empresas maiores, elas tendem a ter maior performance em ESG e também em reputação. Isso dialoga muito com a questão de que existe uma pressão, né, dos stakeholders e até institucional, né, para empresas maiores ter um melhor comportamento ambiental, né, do que as empresas menores. Em relação à conclusão, a gente tem que nossos achados mostraram, né, que a transformação digital ela não necessariamente afeta o valor de mercado,
das empresas brasileiras listadas, mas afeta sim a seu ESG e a sua reputação, né? Então a gente combinou os dois métodos, né, as regressões com o FSQCA, justamente para dar mais robustez a esses achados. E esses achados, eles têm implicação para a teoria, né, da visão baseada em recursos, mostrando justamente que a transformação digital ele é um antecedente e um recurso importante para as empresas que querem ter melhor performance ambiental e também de reputação. E além disso, esses achados podem ser usados por gestores, né, que queiram entender, que queiram implementar novas tecnologias, e eles podem entender que essas novas tecnologias são um antecedente, né, de uma reputação melhor e de uma performance de ESG também melhor. Lógico, o estudo ele tem limitações, né? Então, por exemplo, a gente analisou só empresas brasileiras que estavam na plataforma da Refinitiv Icon, né? Então, provavelmente, se a gente colocasse outras empresas que não estavam listadas lá, esses resultados poderiam variar um pouco, né? Também, se a gente analisasse não só o Brasil, mas a região da América Latina, né? Então, talvez fatores institucionais podem modificar esses resultados. E, além disso, a gente considerou as variáveis da Refinitiv, né? Então, a gente sabe que tem outras variáveis, né, de outras bases de dados que podem ser usadas, né? Por exemplo, da CSA Hub ou da Bloomberg. Então, são plataformas, né, que muitas pesquisas utilizam, foram feitas para investidor inicialmente, mas que hoje elas são muito utilizadas para fazer pesquisa e isso, logicamente, daria mais robustez, né, aos achados. Então, isso é uma das sugestões para futuros estudos, né? Ampliar a amostra, né, de empresas e também utilizar outras variáveis, né? Outras variáveis que possam entender melhor como que a transformação digital ela funciona como um antecedente da performance, seja financeira ou não financeira das empresas. E como referência, a gente tem aqui as três principais referências que a gente utilizou para compor esse nosso artigo. E é isso. Obrigado. Obrigada, Alan. Parabéns pelo trabalho. Eu vou começar aqui perguntando. Na verdade, é uma curiosidade. Eu queria saber se você tem algum, assim, insight do porquê a transformação digital não afetou o valor, né? Uhum. Conseguiu, né, ter uma performance aí em relação ao ESG, em relação à reputação da empresa, mas o valor de mercado não. Por quê? Exato. Eu acho que a gente Não, colocou até uma explicação no artigo, que talvez eu não lembre agora, mas eu não, acho que tem muito a ver, talvez, porque assim, a transformação digital, quando você implementa ela, talvez ela é um pouco de longo prazo, né? Talvez ela não é uma implementação que implementei esse ano, todos os meus resultados financeiros vão melhorar naquele mesmo ano. E talvez essa questão do SG e da reputação seja melhor porque, por exemplo, com novas tecnologias, você pode criar relatórios mais apresentáveis para os seus investidores. Então, você pode, por exemplo, melhorar a sua performance ambiental, tipo de indicadores, né, informações de indicadores que essas bases de dados elas coletam, né? Então, acredito que a performance de mercado, talvez se a gente analisasse um período de muito tempo, a gente tivesse um resultado mais favorável para o valor de mercado, mas deu mesmo só para a reputação e para o SG, né? Então, assim, a curto prazo, e, talvez a transformação ela funciona para o não sustentável, né? Aliás, é para o sustentável e para o não sustentável, que seria a performance financeira, ela não funcionou bem. e o que você falou das bases, eu fiz um trabalho que eu usei a Uhum. métrica do ESG, tanto da Refinitiv quanto da Bloomberg, e deu Hum, completamente diferente. A mesma métrica, o mesmo score, que se uhum, defende que é a mesma coisa,
E a gente usou justamente para provar isso, que eles fazem essa medição de forma diferente, então o resultado é diferente. E quando a gente joga lá na regressão, vai dar um resultado diferente. Exato, Então a gente também exatamente. tem que ter, né? Atenção aí. Se Exato. Nájila também quiser Quando contribuir, fica à vontade, tá, exatamente, Nájila? e isso tem muito a ver, assim, às vezes até com a escolha, né, do pesquisador, principalmente no Brasil, quando a gente não tem acesso a todas as bases, a gente acaba escolhendo aquelas que a gente tem acesso. E isso, logicamente, pode enviesar, né? Então, por isso que a gente deixa de sugestão de pesquisa, talvez usar a Bloomberg ou a CSA Hub, que são outras bases que têm essas mesmas informações, né? Mas a gente, geralmente, como você falou, né? Os indicadores, embora são similares, pode ser que o método de coleta seja diferente. E isso vai afetar ali no resultado final. Eu achei super interessante você destacar lá vocês, né? Destacarem lá nas limitações. Tá aberto aí, querem fazer perguntas para o Alan, tirar dúvidas. Eu só queria fazer uma pergunta ali, qual é o software que eles usaram para fazer a regressão? A regressão foi no Stata e o Está. FSQCA é um software livre que se chama FSQCA. É, obrigado. Obrigada, Alan. Parabéns para Então, você e para a Nájila, que estão aqui, né? Autores do artigo. E vamos dar continuidade agora com o Matheus. Boa apresentação, Matheus. Boa tarde a todos. Conseguem ver a apresentação? Tá sim, Sim, Matheus. só precisa colocar em modo de apresentação. Vamos lá. Me chamo Matheus, eu sou graduando de Ciências Contábeis na UFES, no Rio Grande do Norte. Esse trabalho começou como um projeto de iniciação científica, comigo, o professor Yuri Azevedo, e eventualmente nós chamamos o professor Kleber Formiga e Alexandre Prado para participar também. Então, a gente queria buscar ver a influência familiar na performance ESG das empresas do, do mercado brasileiro. Então, como o assunto do ESG está muito em pauta, né, foi um dos principais motivos da escolha do tema, e também o fato de que no Brasil, o mercado brasileiro tem muita predominância de empresas familiares, muita concentração de capital, principalmente entre membros da mesma empresa. Então, somando esses dois fatos, nós pensamos como a influência da família pode influenciar, pode ter efeito na performance SG dessas empresas. Então, a gente pesquisou que não tinha estudo na literatura brasileira que pesquisasse sobre o tema, e em uma revisão de literatura de Waldau, a gente viu que não tinha estudos nem lá fora que distinguisse gestão e propriedade familiar entre duas coisas separadas, não apenas a empresa familiar, mas como ela é gerida e a estrutura de capital dela. Então, o objetivo da pesquisa é verificar a influência da gestão e propriedade familiar na performance ESG das companhias abertas brasileiras. Para as hipóteses, a, a teoria que a gente tomou como base foi a teoria da riqueza socioemocional, de Gomes Merria, que pressupõe que empresas familiares têm objetivos não apenas financeiros, mas reputacionais e é, relativos a apego emocional e continuidade da empresa para as futuras gerações. Ou seja, Matheus, Matheus, licença, não está passando o slide aqui. Acho que você tem que ir passando manualmente. Assim, Oi? tá no primeiro ainda.
Acredito que seja um modo de apresentação, Matheus. Que ele não está aberto, não está expandido, o slide. A maneira como você compartilhou a tela, acredito eu. É o primeiro, coloca desse do começo, esse com a setinha verde. Mudou? Não, vai. Não. Mas você pode. Agora foi, passou. Você pode ir passando. Foi? Agora foi. Pois bem. E outros estudos trazem que empresas familiares podem ter melhor relacionamento com os stakeholders, ou questão de você ter um fornecedor de longo prazo, funcionários que estão há muito tempo na empresa. Isso pode melhorar a performance, principalmente no campo social, ou questão reputacional, questões ambientais podem melhorar a parte ambiental do ESG. Então, e além de como geralmente empresas familiares, os gestores e os detentores de capital são familiares, isso reduziria conflitos de agência entre essas partes. Então, considerando esses estudos que as empresas familiares gostariam de zelar a reputação da família e garantir a continuidade dessas empresas para as futuras gerações, nós trouxemos duas hipóteses. H1, que é a gestão familiar está positivamente associada à performance ESG, e H2, que a propriedade familiar também está positivamente associada à performance ESG. Nossa amostra, empresas do Capital Aberto do Brasil, da B3. A amostra inicial continha 865 empresas. Nós retiramos empresas financeiras pelas particularidades do setor. E, como no caso de Alan, a amostra final é muito pequena porque muitas vezes falta informações, principalmente sobre ESG. Então, no final, nós tivemos 827 observações. O período analisado foi de 2010 a 2024. A base também foi a Refinitiv Eco. E informações relativas à propriedade familiar e gestão foram obtidas através do formulário de referência da CVM. Todas as variáveis monitorizadas ao nível de 1%. Como nós medimos a performance ESG? A Refinitiv Eco traz seu score, que vai entre 0 a 100. Para a parte ambiental, são 68 aspectos, social 62 e de governança corporativa são 56. Então, eles fazem uma média e nós obtemos o valor total, que vai entre 0 a 100 para a performance. Nós também fizemos uma análise adicional para cada pilar, ou seja, ambiental, social e governança corporativa, que também varia entre 0 a 100. Como nós medimos as variáveis explicativas? A gestão familiar é uma DAMI, e no formulário de referência da CVM nós verificamos se existiam pessoas na administração da empresa que eram da mesma família. Tem a aba que é Relações Familiares na formulário de referência. Então, quando tinha familiares de até segundo grau, era 1, quando não tinha, 0. E com relação à propriedade, a gente viu a estrutura de capital da empresa, e quando havia pelo menos 10% das ações ordinárias da empresa, com pessoas físicas com o mesmo sobrenome, nós atribuímos 1 e 0 em caso contrário. Nosso modelo, a regressão linear, com dados em painel, com efeitos fixos. Aqui nós temos o modelo da regressão. Com relação aos resultados, o resultado baseline trouxe que a gestão familiar é significativa para a performance ESG, ao nível de 5%, enquanto a performance não é. E a análise adicional a gente fez justamente para ver o efeito dessas variáveis sobre cada um dos pilares ESG, trouxe que a gestão é estatisticamente significativa para a história, para o ambiental e para o social, enquanto a performance
apenas para o governança. Só um adendo que o social não foi com efeitos fixos, foi único com efeitos aleatórios, a regressão. Com relação às nossas conclusões, a gente faz uma distinção entre a gestão e a propriedade familiar, que elas parecem diferir na forma de atuação e controle que esses membros da família têm na família. Então, com base em outros estudos, a gente traz que a gestão familiar pode estar mais relacionada a preocupações reputacionais e sociais da empresa, como questões ambientais e sociais, para a questão de reputação, da imagem da empresa, que poderia melhorar os aspectos de ambiental e social. E a propriedade estaria mais ligada com um mecanismo de governança corporativa para proteger os interesses dos acionistas familiares. Então, se você consegue proteger melhor os interesses dos acionistas, provavelmente você vai usar melhores mecanismos de governança para fazer isso. Nós consideramos os achados pertinentes para investidores e administradores e para a academia ao verificar a influência que empresas familiares fazem na performance ESG, e também pode servir para identificar possíveis conflitos de interesse entre empresas familiares. Como limitações, eu acho dois pontos que a Alan trouxe também, que foi a escolha da base, que foi o que a gente teve acesso da Refinitiv, e também a questão de só investigar o mercado brasileiro. Então, provavelmente, poderia ter resultados diferentes em outro continente, em outro país, em outra região, por exemplo, como ele trouxe na América Latina. E uma sugestão que a gente traz também seria verificar a influência familiar na prática de greenwashing, que também que seria a manipulação desses resultados ESG. Então é isso, obrigado pela atenção. Aqui temos os contatos e as referências usadas no slide. Obrigado pela atenção de todos. Obrigada, Matheus, e parabéns pelo trabalho, né? Principalmente por você ser aluno de graduação, já está envolvido na pesquisa. Então, assim, meus parabéns mesmo. E minha primeira Ok. pergunta, eu queria saber de você, assim, quais foram os seus principais desafios em relação à parte metodológica do trabalho? Não sei se essa foi sua primeira experiência. Foi a primeira experiência. É, Foi? eu tive que aprender a parte de estatística, do software também para rodar os programas. Mas eu sempre tive suporte, principalmente do professor Yuri. Então, foi fácil. A única questão mais complicada foi a coleta dos percentuais de propriedade familiar. Que a gente tem que abrir cada relatório e somar esses valores. Eu fiquei até com dúvida dúvida mesmo, em relação à propriedade familiar, porque quando eu li, vocês pegam quem tem o mesmo sobrenome. Aí eu acho que fica muito arriscado só pelo sobrenome. Mas é uma dúvida, eu nunca estudei propriedade familiar. É, foi um debate também, porque algumas empresas utilizam holdings, só que a gente não tem acesso à estrutura de capital das holdings. Então, a gente teria que verificar a estrutura de capital dessas holdings para depois ver se alcançava o percentual de 10%. Então, como escolha, a gente resolveu usar só pessoas físicas. Hum. Quando eu li, eu entendi que seria isso mesmo. Foi uma escolha de vocês com base no que vocês tinham ali, né, de material para analisar. Isso. Muito bem, abro para as perguntas. Podem ficar à vontade aí. É, parabéns, Matheus.
Eu acho que o teu professor aí, o Yuri, né? Eu acho que eu conheço, eu acho que ele me conhece também de algum evento de contabilidade. E eu achei muito engraçado quando você falou que essa pesquisa dá para mudar do ESG para a questão do greenwash. Vocês querem fazer isso? Por exemplo, mudar do ESG para o greenwash, mas usar a propriedade familiar influenciando o greenwash? Porque, assim, já existe métrica usando da Refinitiv, usando o greenwash. Eu mesmo tenho alguns artigos já publicados que a gente usa o ESG total, menos eu acho que é o ESG, é uma performance menos uma divulgação. E aí você tira faz essa redução e dá o greenwash. E, e aí eu achei super interessante essa ideia de entender como que a propriedade familiar influencia o greenwash, porque na verdade a ideia é que ela tem um resultado inverso, né? Enquanto a propriedade familiar ela influencia o ESG positivamente, provavelmente a ideia é de que quando você tem mais propriedade familiar, ela vai reduzir o greenwash, né? Nós começamos outro trabalho agora, que é justamente para investigar greenwashing. A gente vai ver se a gente vai incluir a influência familiar. A gente teve acesso a uma base da Bloomberg, de um amigo dele que faz doutorado na Espanha. Então a gente vai ver se a gente inclui as questões familiares nesse estudo também. Ah, legal, legal. Perfeito. Também queria parabenizar o Matheus, né, pelo trabalho, muito legal. E quando ele falou que era aluno de graduação, eu quase caí da cadeira aqui, né? Tenho certeza que está bem acima da média, bem mais desenvolvido que a média dos alunos de graduação para desenvolver um trabalho desse. E só dando um pitaco também, Matheus, você comentou a respeito dessa dúvida, que realmente era bastante dificuldade mesmo, assim, de como a gente vai coletar esses dados a respeito dessa questão da posição acionária e essas formações dessas rules. Mais cedo eu estava na outra sessão com a professora Patrícia também, estava comentando de um outro trabalho que a gente está desenvolvendo, onde a gente está analisando os investidores institucionais, né? Como se dá essa atração dos investidores institucionais a partir desses dados de ESG também. E na CVM, quando você busca, tem um dos relatórios que as empresas apresentam, eu esqueci agora, eu não vou saber exatamente qual deles, porque basicamente essas bases, né, Economática, essas demais, elas vão buscar esses dados lá na fonte, né, que é publicizado pela CVM e outros portais aí, né? E um desses relatórios que é apresentado, né, pelas empresas, ele apresenta toda essa posição acionária. O relatório, se não me engano, chama posição acionária, e aí ele contempla também informação sobre as partes relacionadas. E ali pode ser que você tenha essas informações, assim, desse desdobramento do que é aquele percentual de ação detido por determinado acionista, tá? Então pode ser que ajude, de repente, aí numa próxima análise. Mas também, assim, não sei se nessas bases de dados, que eu tenho tempo que eu não mexo na Economática e outras, uma por falta de recursos da instituição que a gente atua, e outra, tem tempo que eu também não vinha pesquisando nessa área, mas eu acredito que como é um dado divulgado pelas companhias, eu acredito que deve estar presente nessas bases que você deve conseguir acessar, tá? Mas parabéns, ótimo trabalho, bem legal mesmo. Viu? Obrigado. Parabéns novamente, Matheus. Vamos dar sequência agora com o terceiro trabalho do Márcio. Boa apresentação, Márcio. Obrigado. Primeiro, eu queria, então, cumprimentar o Matheus, né, pelo trabalho, né, que foi um trabalho muito bem feito, assim, também, muito, né, bem instrutivo, assim, também. Eu sou o Márcio, né, Márcio Rocha, eu sou mestrando da Universidade Federal de Rio Grande, junto com o Aníbal e a Hilda, né, que são
não são daqui, eles são de Moçambique, né? Se não me engano. E a gente fez um trabalho, né, sobre economia compartilhada e a influência a contribuição, né, dos ODS para o desenvolvimento sustentável no Brasil. Só para a gente mais ou menos saber como ele está estruturado, então, né, a gente tem a introdução, os objetivos, justificativa, a revisão de literatura, metodologia e resultados, desafios identificados, uma pequena discussão e a conclusão e partimos para as referências. Na introdução, então, a gente coloca, né, como um fenômeno disruptivo, né, que transforma relações econômicas, sociais, né, com potencial para contribuir para as ODS, 11 das cidades sustentáveis e 12 do consumo responsável no Brasil. Que o setor, né, segundo os autores ali, enfrentam desafios significativos relacionados a entraves regulatórios e fragmentação normativa e limitações da infraestrutura digital que comprometem a escalabilidade e impacto. Nosso problema de pesquisa é como as economias compartilhadas contribuem para os ODS 11 e 12 no Brasil diante dos desafios. O objetivo geral é analisar os impactos do contexto brasileiro. O artigo ele está organizado em 6 sessões, né, a partir da introdução, revisão da literatura, metodologia, resultados, discussão, conclusão e recomendações para políticas públicas. Então, aqui a gente apresenta daí os objetivos geral específicos, né, que seria geral, então, analisar o impacto das economias compartilhadas no cumprimento das ODS 11 e 12 no Brasil. Específicos, identificar as contribuições das principais plataformas colaborativas, analisar desafios regulatórios e estruturais e propor diretrizes para políticas públicas. Tá passando os slides para vocês? Tá sim, Márcio. Nossa justificativa seria, então, né, economia compartilhada, que propõe, né, um modelo disruptivo baseado no acesso e não na posse, né? E contribui para o desenvolvimento sustentável, especialmente nos ODS 11 das cidades sustentáveis e 12 no consumo responsável. E desafios da ausência do marco regulatório e desigualdade no acesso digital. A gente traz aqui, então, uma revisão da literatura, né? Na evolução e conceito da economia compartilhada, e tem uma definição aqui, que é o sistema econômico baseado no compartilhamento, né? Subutilizados na guia plataformas digitais. Expansão no Brasil com plataformas globais como Airbnb e Uber. Aspectos positivos daí da sustentabilidade, cooperação, inovação social e críticas da precarização do trabalho e concentração do poder das plataformas. A concentração, né, seria assim, que fica na mão de poucos, né? Como Airbnb, agora 99, né, Uber, e a precarização do trabalho, porque eles não têm nenhuma regulação, né? Não existe uma carteira de trabalho para o pessoal que trabalha, por exemplo, com o Uber ou 99, né? Eles ganham conforme eles vão oferecendo o trabalho deles, né? Eles não têm nada que normatize isso. Continuando na revisão, né, economia compartilhadas e os objetivos sustentáveis, né, desenvolvimento sustentáveis, né, a Agenda 2030, que define os 17 ODS, né, para nós, no caso, a gente focou nos ODS 11 das cidades sustentáveis e 12, né, que são os que a gente usou ali, né, são, para nós, os mais relevantes para a economia compartilhada. Alguns exemplos práticos aqui a gente trouxe daí a BlaBlaCar, né, redução que reduz, né, a emissão e promove a mobilidade sustentável.
O EcoFood, que reduz desperdícios alimentares em até 82%, segundo a Cielo, né? O OLX, que incentiva a reutilização e prolonga a vida útil de bens. Na parte do marco regulatório do Brasil, daí a ausência da legislação específica, fragmentação normativa, formalização e expansão, necessidade de um marco regulatório nacional inspirado em boas práticas internacionais para garantir segurança jurídica e inovação, a cooperação técnica conforme a meta 17.6 do ODS, que pode facilitar a transferência tecnológica e boas práticas. No Brasil, a gente tem uma ODS a mais, né, que foi criada agora, a 18, né? Não está nesse trabalho, assim, mas vale a pena comentar também, que é da equidade racial, se não me engano. Na metodologia, a gente adotou daí uma abordagem mista sequencial explicativa, com análise documental, né, estudos de caso para a triangulação dos dados, análise documental de políticas públicas regulatórias e artigos em base nacionais e internacional, para mapear o panorama regulatório e identificar lacunas, seleção de 4 plataformas representativas dos setores de turismo, mobilidade, alimentação e bens duráveis com relevância para as ODS 11 e 12. Coleta quantitativa de métricas operacionais, né, redução de emissões, né, diminuição do desperdício, análise qualitativa por meio de conteúdo e temática, triangulação dos dados qualitativos e quantitativos para validação, cruzados, fortalecimento das conclusões. Aqui a gente traz um pequeno quadro demonstrativo daí do que a gente encontrou, né? Aí do Airbnb, daí no setor de turismo, né? Que está relacionado ao ODS 11, com renda local, né? Que reduz, né? No caso, tem 63% ali, Blablacar Mobilidade 11 e 12 ODS, né? Evitando ali emissão de CO2 em 17 milhões de toneladas ao ano. EcoFood Alimentação, daí, ODS 12, redução de desperdício em 82% de alimentos. A OLX, relacionado ao setor de bens duráveis, né? ODS 12, aumento da vida útil dos bens em 57%. A Believe, setor de serviços, ODS 17, indicador foi acordos de cooperação tecnológica e a gente constatou 120 acordos. Nos resultados, a gente traz aqui a redução significativa, então, de CO2 e desperdício de alimentos, aumento do uso de bens e serviços ociosos, estímulo à economia circular e renda local, fortalecimento da cooperação tecnológica Sul e região Sul. Os desafios que a gente identificou daí aqui foi que 82% dos municípios carecem de políticas integradas, ou seja, não tem nenhuma política referente, né? No caso, a economia é essa compartilhada. 42% das cidades do interior sofrem exclusão digital, também não têm acesso, né? Muitos não têm acesso à parte de internet, enfim. Insegurança jurídica devido à ausência também de legislação nacional, né? E nem estadual também. Falta de incentivos fiscais para plataformas sustentáveis. Na discussão, a gente traz aqui que o potencial transformador da economia compartilhada está limitado por entraves regulatórios, né? Não tem nenhuma regulação específica, assim. Confiança, reputação digital e governança são essenciais. Tecnologia verde, né, da tecnologia das coisas, né, podem ampliar os impactos até 2030. Nossas conclusões daí, as plataformas colaborativas promovem impactos mensuráveis e positivos para os ODS.
Tem uma necessidade urgente aqui, então, do marco regulatório unificado e a expansão para a infraestrutura digital. A economia compartilhada ela deve ser reconhecida por vetor estratégico para o desenvolvimento sustentável. E aqui, finalizando, né, as nossas referências utilizadas para esse trabalho. E a gente fica aberto daí aos questionamentos, alguma sugestão. Parabéns, Márcio, pelo trabalho. Eu vou começar com uma dúvida mesmo. Em que pé você acha que está essa questão do marco regulatório? Não sei se já existe alguma coisa assim, mas a gente não encontrou nada que fosse específico na área, né? Dentre as pesquisas que a gente fez, a gente não nada que regulasse, assim, por exemplo, principalmente essa questão é, no caso assim do pessoal que trabalha com aplicativo mesmo que, né, que oferece o serviço de transporte, muitas vezes eles têm que ser autônomos, né, para ter a garantia de algum benefício do governo, né? Por parte do aplicativo não existe nenhuma carteira assinada com garantias, né? Se tu ficar doente, tu não trabalhar, tu não ganha, né? Não sei Eu se acho muito interessante. Pode falar. eu consegui explicar bem. Conseguiu. Eu acho muito interessante, né, esse trabalho, porque ele traz uma perspectiva que a gente tem que sair dessa visão descritiva para mais pragmática, né? Você consegue mostrar a importância da economia compartilhada, mas em contrapartida a gente não vê política pública, não vê mudança, né? E é nítido a importância de cada um desses que você citou hoje para a nossa sociedade. Hoje seria assim. Eu não vejo uma sociedade sem BlaBlaCar, sem Uber, sem. Não vejo. Né? Não vejo essa regredindo. Mas também a gente não vê avançando, né? Parece que ficou estagnado ali. Num outro trabalho que a gente fez também, assim, de uma das disciplinas, né, de métodos quant, a gente analisou em Santa Catarina, o pessoal em Florianópolis, né, existe um déficit imobiliário muito grande em relação ao pessoal usar muito o Airbnb. Aí esses imóveis eles ficam durante o ano todo parados, né, sendo que eles precisam de mais imóveis, né, para a população, mas eles ficam o ano inteiro parado em razão do aluguel para o veraneio, né? É, é uma área que a gente precisa refletir muito, né? E as pesquisas estão aí para isso. Querem fazer perguntas? Acho que parabenizar o Márcio. Eu ia deixar minhas considerações para o final, para deixar todo mundo bem à vontade, mas como eu vi que o tempo está tranquilo, Márcio, o seu trabalho eu achei de uma contribuição social bem valiosa. Acho que abordou aspectos, uma temática bem importante que, pessoalmente, eu gostaria de ouvir ser mais discutida, mais trabalhada. Então, super parabéns a você e a todos os autores do trabalho. Eu anotei algumas questões aqui em relação ao estudo, mais sobre a metodologia mesmo, né? Você usa metodologia mista e na parte quantitativa você coleta alguns dados provenientes de pesquisas, enfim, banco de dados que vocês encontraram referentes a cada uma dessas plataformas. Mas eu acho que como sugestão, não sei se por eu estar envolvida dentro da área de matemática também, eu fiquei pensativa em relação à comparação dos dados, porque a unidade de medida dos dados que vocês encontraram, ela não é a mesma, obviamente. Então, quando você vai comparar esses dados, o parâmetro fica um pouco confuso para o espectador.
Talvez se vocês conseguissem sintetizar de alguma forma para equiparar com a mesma unidade de dados, ou talvez algum outro tipo de gráfico que mostrasse melhor essa relação, talvez enriquecesse ainda mais o trabalho. Principalmente quando a gente fala daquele gráfico de barras, né? Que você tem o eixo X, o eixo Y, no eixo Y você coloca lá o valor, mas não especifica o valor de quê. E aí eu acho que uma sugestão seria rever, talvez esse não seja o tipo de gráfico mais apropriado para os dados que vocês têm, mas só dar uma olhadinha nessa questão, que eu acho que vai trazer mais robustez ainda para o trabalho de vocês. É como uma sugestão mesmo. Sim, sim. Obrigado pelas considerações. Vou passar isso para os colegas também. Querem fazer mais alguma consideração? Professora, Não, só então com vamos. base Pode falar, Jansen. perdão, com base até na própria sugestão da professora Luana, né? Talvez, salvo engano, com a análise envoltória de dados, ela permite, alguns modelos dela, ela permite diferentes unidades de medida, né? Para você comparar unidades aí que são até heterogêneas, né? Talvez fosse uma possibilidade, É, né? De pensar em algo dessa natureza. Acho que agregaria, de fato, para o trabalho do Márcio, mas também parabenizar, né? Então, acho que o trabalho também bastante interessante aí de ler. Foge até, acho que um pouquinho do perfil dos trabalhos da área que a gente teve a oportunidade de ver até agora, mas parabéns. então, parabéns, Márcio. Vamos dar sequência agora com Janderson. Já passamos a manhã juntos, agora à tarde. Boa apresentação, Janderson. Sempre me perco um pouco aqui com o Zoom, mas está aparecendo Ele não está, só não está em modo apresentação. Aí vai dar aquele problema de não passar os slides. Agora foi. Bom, perfeito. Então, mais uma vez, boa tarde para todos os colegas, né, que apresentaram os trabalhos aí na sessão. Muito feliz de poder compartilhar aqui o espaço com vocês, né, que trabalhos tão interessantes. E também com a professora Patrícia, que já estava com a gente de manhã, né, e com a Luana, agora à tarde, né. Então, prazer conhecê-las, né, espero que seja a primeira aí de várias oportunidades para a gente dialogar, né. Então, esse trabalho na verdade, é uma revisão de literatura, e onde a gente abordou a evolução dos estudos sobre a ESG. Então, né, a partir de uma sessão onde a gente visualiza aí pelo menos 3 trabalhos que destacam diferentes perspectivas de ESG, acho que justifica-se já, né, o estudo, a realização de uma revisão de literatura para a gente entender as diferentes abordagens que estão sendo, né, realizadas sobre o tema. Então, a gente escolheu, né, fazer essa abordagem a partir da teoria institucional, por entender que é uma teoria, né, bastante consolidada, que acaba tratando de diversas temáticas ou acaba analisando diversos aspectos. E a gente, com base em outro trabalho que vai estar aqui nas nossas referências, né, de colegas aqui da universidade, a gente procurou tentar afunilar um pouco a discussão e tratar dessa evolução dos estudos sobre a ESG a partir da teoria institucional. Então, o trabalho ele foi iniciativa da Marcela, que está fazendo mestrado aqui no programa de pós-graduação em administração aqui da UFLA. Ela é orientada pelo professor Francis Val, e eu estou como co-orientador, mais em função de ser esposa da Marcela. Então, estou aqui como cumprindo a função de esposa também, ajudando ela a apresentar o trabalho, né? Mas a gente deu uma colaboração, obviamente, no trabalho. Bom, então o trabalho ele parte desse problema de pesquisa, né, de quais os avanços e tendências das pesquisas sobre ESG, que utilizam a teoria institucional como paradigma de análise.
A ideia seria essa, então, entendendo que o tema tem, especialmente a partir, né, da década do ano 2005, onde o termo é cunhado aí no relatório do Cares-Wins, então a gente entende que a partir daí cabe uma análise de onde vem e para onde está indo essa discussão sobre ESG. E no referencial teórico do trabalho, a gente fez uma divisão aí de 2 sessões. Na primeira, a gente aborda a teoria institucional, onde a gente discute um pouco, então, sobre essas 3 vertentes da teoria institucional, a velha economia institucional, a nova economia institucional e a nova sociologia institucional, que são 3 vertentes, talvez mais importantes aí da teoria institucional, ou as 3 mais recorrentes na literatura, pelo menos, né? E procuramos também abordar um pouco da origem, né, desse conceito da ESG, trazer um pouquinho do histórico, né? Como eu disse, porque a ideia é entender um pouco de onde está vindo e para onde está caminhando, né, essa história toda de ESG. A gente está estudando bastante sobre ESG, a gente percebe aqui na área temática aqui do CMEAD, né, muitos estudos sobre ESG, e é bom a gente refletir um pouco sobre essas perspectivas que são adotadas. Bom, como eu mencionei, a ideia era parte do trabalho do Silva, que na verdade é o Antônio, ele é professor do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, e por acaso eu participei da banca dele aqui de doutorado, e a partir do trabalho dele, né, eu sugeri para Marcelo e o professor Francisval para a gente dar uma continuidade nesse trabalho e avançar mais dentro da perspectiva da teoria institucional, né? Mas por escolher uma vertente teórica para analisar em específico, né? Já que o trabalho do Antônio ele se debruçou sobre várias teorias, ou o intuito era mais ver o que vinha sendo estudado, não dentro de uma perspectiva específica. Bom, para desenvolver então a nossa proposta, nós procuramos por um estudo, né, optamos por um estudo descritivo, onde foi feita uma revisão sistemática de literatura. Então, a análise ela pode ser entendida aí como qual e quant, eu acho que até um pouco mais quant aqui no nosso caso. A gente empregou técnicas bibliométricas, utilizando um framework que é muito utilizado aqui por um dos nossos colegas também, que é o professor José Willer, aqui da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas da UFA. Então, esse Prado, Tchau e Prado e outros, é um colega nosso aqui, o José, ele tem desenvolvido muitos trabalhos utilizando essas ferramentas de revisão sistemática, essas técnicas de análise bibliométricas. A gente procurou seguir o framework que foi estabelecido por eles, que envolve 8 passos, né? Então, entre esses passos, eu vou destacar aqui só os que eu acho que são mais relevantes para a gente entender o contexto do trabalho, né? Porque esses 8 passos ainda são subdivididos em outros ainda. Mas então estabelecemos como campo de pesquisa ciências sociais aplicadas. A nossa pesquisa recorreu à base Web of Science para a busca dos estudos publicados sobre o tema. Definimos como termos de busca, né? Environmental, até escrito errado aqui, peço perdão, o termo está incorreto aqui. Social and Governance e Institutional Theory. Daí a gente fez uma opção pela busca, né, utilizando esses termos booleanos com o asterisco, que aí permite ter a variação do termo, né? Então, possibilitou para a gente encontrar termos, estudos que utilizam uma terminologia um pouco diferente, mas que tratam da mesma temática. E a nossa busca abrangia título, resumo e as palavras-chave também. A nossa busca inicial retornou com 451 trabalhos. Só verificar, eu não mencionei aqui a data, né? Mas a gente, na verdade, o único filtro que a gente fez foi em relação à data final, que foi a data de realização da busca, que foi 1º de maio desse ano, 1º de maio de 2025. E, logicamente, a gente deixou aberto para os períodos anteriores, mas entendendo que, e até os resultados vão mostrar isso, que os estudos tratando do termo ESG vão datar ali de 2005, 2006 para frente, né? Bom, a busca inicial retornou com 451 trabalhos. Realizamos um filtro
fizemos refinamento por artigos científicos, daí o número, né, de trabalhos reduziu para 392. Daí quando a gente refina ainda pelas áreas de conhecimento, porque a gente entende que esses termos podem aparecer também em estudos de outras áreas que não têm relação com o tema, ou não tem relação com o nosso interesse de estudo, pelo menos. Nós filtramos aí pelos termos Management, Business Finance e Economics. E aí a nossa amostra passou a contar, então, com 232 artigos, que é a nossa amostra final aqui. Esses dados nós tratamos eles, né, organizamos os dados utilizando o EndNote, então a gente exportou da Web of Science as referências, os resumos, artigos e as referências citadas pelos autores. Daí organizamos, depois que importamos para o EndNote Web, nós utilizamos o Excel também, Microsoft Excel, para fazer alguma organização desses dados. E depois nós tratamos esses dados no software VozViewer, que é um software também livre, então a gente conseguiu fazer algumas das análises que vão ser apresentadas aqui por esse sistema. Bom, partindo dos resultados, a gente primeiro, né, observa aí em relação ao volume de publicações dentro da temática, conforme eu mencionei, era esperado já, né, que a gente tivesse as publicações a partir do ano 2005, e aí a gente percebe os primeiros artigos envolvendo a temática ESG e teoria institucional, né, em 2007, mas a gente percebe um volume, né, bastante significativo aí de publicações no ano de 2024, né, a gente percebe um salto enorme de publicações, e como o ano de 2025, né, a gente só tem análise até o dia 1º de maio, fica um pouco restrita essa análise, mas a gente já percebe que também já vinha apresentando um número significativo aí de publicações. Bom, entre os artigos mais citados, nós temos o artigo aí de Cucari, do ano de 2018, né, com 486 citações. É um estudo que aborda, então, essa questão do ESG na Itália, e depois a gente vai perceber também que é um artigo que tem alguns outros reflexos aqui nas nossas análises. Bom, nós fizemos também uma análise da rede e do volume de publicações por países, e aí a gente percebe que a China tem um maior volume de publicações relacionando essas duas temáticas, ESG e teoria institucional. Seguido aí, como eu mencionei, da Itália e Estados Unidos e Índia. Então, aquele estudo que eu acabei de mencionar, que é o mais citado, ele acaba criando uma rede também em volta dele de estudos, e vai, vamos dizer assim, criando uma característica, né, de estudos envolvendo ali um pessoal que está próximo, vamos dizer assim, né? Daí nós temos mais um resultado onde a gente apresenta aqui os principais periódicos que publicam sobre o tema, então acho que pode ser de interesse dos colegas aí da sessão, né? Tem estudos voltados para ESG, e o principal periódico seria esse Corporate Social Responsibility. Não está aparecendo o nome completo aqui, depois eu posso buscar aqui no texto para trazer para os colegas, mas durante esse período, né, 2007 a 2025, a gente pode considerar até um período relativamente curto, né, já tem 14 publicações sobre o tema ESG e teoria institucional, né? Bom, a rede de autoria e coautoria, a gente entende que ainda não existem redes muito consolidadas, né, são redes um pouco dispersas ainda, mesmo por ainda ser uma temática, né, o ESG, uma temática relativamente recente, e ainda, né, o ESG com essa abordagem pela teoria institucional. Então, o volume de publicações ele é menor, né, já que a gente está pegando uma abordagem bem específica. Então, a gente percebe, assim, ainda uma área que tem um potencial muito grande de crescimento, de construção dessas redes de autoria e coautoria, né? Em relação às palavras-chave, também era natural que fossem as palavras mais encontradas, né? A teoria institucional e ESG, mas nós percebemos também alguns termos que vão permear aí esses termos mais recorrentes, né? Como
performance financeira, né, sustentabilidade financeira, que são frutos, inclusive, de trabalhos aí que a gente teve nessa sessão e na sessão de mais cedo, né? Bom, em relação às redes de cocitação, a gente observa, né, 4 grupos. Então, a gente tem aí, né, uma formação de 4 clusters que estão separados aí por cores, né? Verde, vermelho, amarelo e azul. E também, como era até de se esperar, a gente tem alguns autores, né, que são até autores mais, vamos dizer assim, mais historicamente mais consolidados em relação à temática de teoria institucional, por exemplo, como Dimage Power, né, que são autores já que estão ali no alicerce do desenvolvimento dessa teoria, né? Bom, como considerações finais, até para extrapolar o nosso tempo aqui, os resultados indicaram para a gente que uma concentração em alguns países, como a gente observou, né? Não apareceu ali, mas a gente observa que no Brasil a gente já teve um número também até proporcionalmente interessante também de publicações e que, bom, essas redes de trabalhos, né, em parceria, elas tendem a evoluir com o tempo. A gente acredita que isso ficou evidente para a gente que a partir dali da rede de citações e cocitações e também da rede de publicações, a gente percebe que autores que têm uma maior influência são os autores da teoria institucional, mas como o tema ESG ainda tende a ser muito explorado, né, acredito que daqui a alguns anos, se a gente realizar esse estudo novamente, a gente vai perceber que esses autores vão tender a ter uma bolinha maior lá na nossa rede de cocitações, né? Bom, como limitações do nosso estudo, né, obviamente a gente percebe que, né, só utilizamos a Web of Science como base para a obtenção dos estudos, né, e seria interessante incluir outras bases para a gente verificar se tem algum outro material que a gente não teve acesso via Web of Science, então seria interessante recorrer a outras bases, ou inclusive agregar, né, mais de uma base, e também a ideia, né, de repente utilizar outras possibilidades metodológicas, estudos mais qualitativos, né, para a gente entender também um pouco mais, como a nossa análise era um pouco mais quantitativa, talvez a gente não consiga dar uma profundidade sobre as temáticas que são abordadas, sobre, né, o que é discutido a respeito o que é discutido dentro desses estudos. Então, pode ser uma recomendação interessante aí para estudos futuros. Bom, conforme mencionei, eu só trouxe aqui a referência talvez principal do estudo, que foi o estudo aí do Antônio, né? Onde a gente procurou até fazer algumas comparações de resultados. E, no mais, é agradecer, mais uma vez, aí a oportunidade de estar apresentando esse trabalho, né? Tanto ao CEMEAD, à FE, também aqui a Universidade Federal de Lavras, né, que nos propiciou condições para desenvolvimento desse estudo aqui em parceria entre 2 departamentos, né, de Administração Pública e Administração e Economia. E agradecer mais uma vez a professora Patrícia e a Luana aí pela mediação também. Obrigado a todos. Parabéns, Janderson, pelo trabalho. Eu vou começar perguntando aqui, diante de tudo que a gente viu nas sessões, né, pela manhã, e quando a gente faz um estudo, né, evolução sobre o tema, eu acho extremamente importante para a gente ver o que é que está sendo pesquisado, qual foi a evolução. Então, assim, diante desse estudo que você fez, principalmente em relação à teoria institucional, qual foi o resultado que mais lhe chamou a atenção? Assim, que você não esperava? Bom, eu acho assim, que, para mim, me chama mais atenção, primeiro, o número de publicações no ano de 2024. A gente ficou realmente surpreso e não consigo imaginar o porquê. Se tem algum efeito de pandemia ou algo do tipo, mas eu acho que a gente deveria até estudar em outras temáticas para verificar se teve alguma evolução também em outras temáticas nesse período pós-pandêmico, né?
Mas também essa questão da rede ainda não está totalmente formada, ou ainda você não tem nenhuma cara ainda de rede de publicações, uma rede de trabalho, né? E especialmente quando a gente tem uma sessão, como a gente está observando aqui, do SEMEAD, né? E eu acredito que os congressos eles sejam extremamente úteis para isso também, da gente sair daqui também com parcerias. É o caso da gente pensar, às vezes a gente ter o Brasil aí liderando e a gente formar alguma coalizão para unir forças aí e desenvolver esses estudos, né? Eu acho que o próprio evento ele já vai naturalmente levar a isso, né? Mas eu acho que é por aí, professora. E eu tinha anotado justamente a questão da rede de publicação, né? O que parece assim, o autor ele pesquisa em um aspecto, aí para. Uhum. E eu acho que isso dificulta, né, a evolução da pesquisa. Porque quando a gente se debruça ali por aquele tema, aí vai ESG, aí vem greenwash, aí vai tentando entender o campo, e vai crescendo e vai trazendo maiores contribuições. Quando eu vejo uma rede de publicação muito diversificada, aí me preocupa nesse sentido, né? Você vai pesquisa aquilo, E, assim, ao mesmo tempo, é aquela história, né? A gente vê algo que nos traz um pouco de dúvida e incerteza, mas também traz ali uma oportunidade, né? Eu mesmo, quando a minha esposa, né, a Marcela, eu comentei no início, ela foi participar do processo seletivo do mestrado, eu indiquei para ela, olha, SG é uma temática que eu acho que vai ter muito a evoluir aí nos próximos anos, talvez seja uma temática que vai ter uma demanda também, que já tem uma demanda, né? Então, eu fico até feliz de ver os colegas que estão aí no mestrado, na graduação, já trabalhando com a SG. Eu tenho sempre recomendado aqui para meus alunos na UFLA, né? Procurar por esse tema, porque tem um caminho aberto, tem uma estrada, né, aberta aí para evolução. Enquanto que outros caminhos, em outras áreas, outros temas, às vezes a gente tem até certa dificuldade em observar como que a gente pode agregar em alguma coisa, né? Então, é um caminho todo aberto aí, com tapete vermelho estendido para explorarem, né? parabéns para sua esposa também, Marcela. Isso. Trabalho em conjunto aí. Os O demais querem trabalho fazer joga alguma no sofá. pergunta? Parabéns, primeiramente, Janderson. A minha pergunta é sobre se vocês não incluíram a Scopus e por quê. Porque geralmente quando se faz revisão sistemática, geralmente as pessoas fazem na Scopus e na Web of Science. E aí você falou que fez na Web of Science, e aí eu fiquei pensando, mas excluíram a Scopus? E de manhã teve um trabalho, né, Patrícia, que foi no Scopus, Foi. não agregava Web of Science. O Alan, a resposta aí ela é mais de ordem prática mesmo. É um trabalho de disciplina, é fruto de disciplina e o fator foi tempo. Mas a ideia é avançar. Inclusive, eu acredito que a Marcela, junto com outros colegas dela de mestrado, já estão desenvolvendo uma sequência desse estudo. Uhum, Eu já sei, inclusive, que eles já desenvolveram não tratando especificamente de teoria institucional, já abordando o conjunto de temáticas aí sobre a SG também. Mas uhum, eu concordo contigo, eu acho que ter mais de uma base seria importantíssimo e agregaria, sem dúvida nenhuma, para o trabalho. Mas o porquê é por isso mesmo, falta tempo. uhum. E outra pergunta é se, por exemplo, na seleção da teoria, das palavras-chave, você falou de teoria institucional, né? E Uhum. se vocês poderiam incluir depois palavras que são chaves para a teoria institucional, mas não que diretamente é teoria institucional. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, qualidade institucional. Geralmente o paper, ele coloca qualidade institucional, ou no título, ou na palavra-chave, ou até vazios institucionais. Então são palavras bem relacionadas, mas que não é teoria institucional, mas que poderia ter resultados também utilizando elas. Isso me deixou até curioso, porque eu tenho um paper, é, aliás, mas esse específico tem que ter qualidade institucional e ESG, e ele está na Web of Science, na Scopus,
E aí eu fiquei pensando, será que tá nesse número dos 71 e tal? Porque ele foi publicado ano passado e já tem 70 citações. Então, eu fiquei pensando, será que esse meu artigo foi incluído? Não sei. Eu posso até verificar aqui depois para você se está aqui no meio, mas provavelmente deve estar, sim. Porque, como eu mencionei, do Brasil, foi engraçado, deixa eu pegar o dado aqui do Brasil, se consigo rápido aqui, mas do Brasil tinha um número interessante de estudos também, a gente ficou também um pouco surpreso. Pois é, exatamente. Eu vou até colocar o link dele aqui. Mas, assim, de fato, né, e eu acho que essa para mim, pelo menos, é a maior dificuldade quando a gente vai desenvolver esses estudos dessa natureza. Essa definição das palavras-chave, né, os termos de busca, Isso. elas vão influenciar demais no resultado, E né? outra, eu acho que é o que eu ia falar agora, é mais como dica mesmo, assim, não é Fala. nem assim questão de avaliação, é porque provavelmente vocês vão publicar, né, depois numa revista Claro. brasileira e tal, e talvez seria bom vocês criarem uma seção no artigo falando estudos ESG no Brasil. Por quê? Porque às vezes esse panorama internacional é muito importante e tal, mas às vezes tem outros que estão aqui nas revistas brasileiras e que poderia ser incluído já se que vocês vão publicar na revista brasileira. E aí as pessoas podem ler, enfim, entender e tal. Então isso talvez agregaria também para o trabalho de vocês. Não, eu acredito que sim, né? E, né, justamente porque a ideia, quando surge um trabalho desse, a gente vai percebendo até uma sequência, assim, a ideia dela, da Marcela, principalmente, é trabalhar com SG mais cedo, né, na sessão da parte da manhã. A gente apresentou um outro trabalho dela que explorava justamente essa questão dos efeitos da SG sobre rentabilidade das empresas. Então, se a gente consegue ir já puxando, como qual a amostra dela era de empresas brasileiras, né, assim como de vocês que apresentarem também, se a gente já consegue, inclusive, né, trazer esses artigos, esses estudos que já estão por aqui para discussão, acho que sempre favorece, né? Então, acho que faz sentido e eu agradeço aí pela sugestão, acho que vai agregar bastante. Uhum. Já salvei o link, aquela. Depois eu vou ler. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Luana? Só parabenizar mesmo Janderson e todos os autores aí do artigo. Super parabéns. Acho que um ponto muito positivo foi a exposição visual dos dados, que dá um panorama bem legal dos dados realmente que vocês encontraram. Fica claro o que está predominante e o que não, né? O que ainda tem a oportunidade de estudo. Eu gostei muito também do framework que vocês utilizaram. Achei bem legal. E como sugestão, o que eu anotei aqui foi bem simples, mas explorar melhor na metodologia o que se refere a quali e o que se refere a quanti, né? Vocês falam aqui, utilizaram um método misto, apresentam o framework de forma detalhada, mas na hora de fazer a explicação da metodologia, eu achei que poderia ter sido um pouco melhor explorada. Outro ponto que eu anotei aqui é que tem alguns parágrafos na introdução e no referencial teórico que eu acho que mereciam estar mais embasados em referências. São algumas informações assim contundentes, com dados, e que eu acredito que valia a pena dar uma revisada para adicionar referência. Mas super parabéns. Gostei muito, muito mesmo Professora, do trabalho. agradeço muito aí pelas sugestões, né, e pela recomendação, acho que convém, né, e vai agregar. Muito obrigado. E aí eu acho que eu já aproveito para parabenizar também Alan e Matheus. Alan, eu gostei muito da sua apresentação, ficou muito clara. Você foi muito feliz aí no uso do seu tempo. Gostei da metodologia que você usou. A mesma coisa, Matheus, parabéns. Parabéns principalmente por ser um aluno de graduação aí, entregando um trabalho robusto para a gente. Acho que a única sugestão que eu tenho, que inclusive é comum para os dois,
seria, nas próximas apresentações ou até publicação de vocês, abordar um pouco mais o resultado das hipóteses, principalmente ali, Mateus. A um foi corroborada, a dois não, né? Mas talvez discutir um pouco mais. Eu fiquei assim com vontade de entender um pouco mais sobre a explicação do resultado das hipóteses. No mais, parabéns, gente. É bem produtivo essa tarde aqui com vocês. E eu deixei também no chat um link para avaliar a sessão. Eu gostaria de agradecer a todos, né? É um prazer estar aqui, é uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Como eu falei no início, eu tenho outra sessão agora às 18, então assim, vou sair correndo para a próxima, mas assim, estou muito feliz, falo igual a Luana, foi uma tarde muito proveitosa e eu espero que vocês tenham muito sucesso, não só no trabalho, mas na vida de vocês, tá certo? Boa tarde, boa continuação de congresso para todos nós. Foi um prazer estar aqui. Um abraço, parabéns a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, tchau, pessoal. pessoal. Parabéns. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.